muito boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu os suspeitos da morte de uma mulher de 47 anos e o filho dela, um adolescente de 15, no final de agosto. O crime aconteceu em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Carla Cristina Soares de Jesus, de 27 anos, e Gabriel Henrique Neves Barbosa, de 27, são apontados pela polícia como mandantes do assassinato de mãe e filha na zona rural de Sete Lagoas. O crime foi motivado porque, segundo as investigações, a vítima, Leila Oliveira Costa, teria contratado os suspeitos para roubarem e matarem o irmão dela. Mas o crime acabou dando errado. Eles amarraram os irmãos na casa, depois colocaram dentro de porta-malas, roubaram alguns pertences. A hora que eles iam sair, a PM chegou, eles fugiram do local. Diante da frustração do crime, Leila não pagou os criminosos e ainda passou a ameaçá-los. Foi então que eles resolveram matá-la. Os suspeitos contaram com a ajuda de Júnior Flávio Nascimento Silva, de 18 anos, Letícia Santos de Almeida, de 34, e Bruno Henrique Rodrigues de Oliveira, de 19 anos, para matar a mulher e o filho dela, Kaique Oliveira Amaral, de 15 anos. A Leila, ela estava precisando de dinheiro para pagar os criminosos e ela tinha outras dívidas. A Carla combinou com ela que a levaria até um agiota. Foi a isca, foi o ardil que eles utilizaram para atrair ela até o local do crime, que é uma estrada vicinal. O crime foi no dia 26 de agosto e os corpos foram encontrados no dia seguinte, carbonizados, em uma estrada na zona rural de Sete Lagoas. E eles foram entrando para o meio da zona rural. Num local mais ermo, o Bruno pediu para a Leila parar o carro, apontou a arma no pescoço dela, fez um disparo. Ela morreu, já não teve mais reação. O menino tentou correr e foi atingido por um golpe de facão pelo Júnior. Foi quando o Bruno foi até ele, já no chão, e deu mais 2 tiros, executando. Só depois que eles botaram fogo no carro e nos cadáveres já. Eles foram queimados já mortos. Na delegacia, 2 dos suspeitos assumiram a participação no crime. Eu dei a facãozada no menino, coisa que eu não devia ter feito. Matar, eu não matei, não. Mas você mandou matar? Sim. Que frieza essas pessoas, hein? Gente, um temporal atingiu Ouro Preto agora à tarde e provocou muitos estragos. Direto da nossa central de apurações, Luciana Viana tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Que chuvão em Ouro Preto, hein? Pois é, André. Boa noite a todos. A chuva, que durou cerca de 40 minutos, assustou e pegou de surpresa a população de Ouro Preto. Estamos acompanhando aí nas imagens, ruas ficaram alagadas, houve deslizamentos, muros desmoronaram, casas, inclusive, foram destelhadas. Uma idosa, ela chegou a ser arrastada pela enxurrada, mas os vizinhos conseguiram resgatá-la a tempo. Até este momento, não há registro de feridos. Bombeiros e Defesa Civil fazem vistoria nos locais mais afetados. A região central de Ouro Preto foi a mais impactada. Até agora, 2 casas lá tiveram que ser interditadas. Ainda não há um balanço final, dos danos na cidade, mas isso deve ser divulgado aí nas próximas horas, a qualquer momento, pelos bombeiros e também Defesa Civil. Mas um grande susto e até este momento, felizmente, não há registro de feridos. Pois e é, as a gente imagens está vendo, são impressionantes, Nossa, a gente está vendo aqui realmente muita chuva lá em Ouro Preto, as ruas da cidade histórica lá, alagadas, inundadas. Olha só. Mesmo com tantas ladeiras, Pois é, pensei nisso também na hora que a gente começou a falar sobre a chuva. Eu falei, gente, mas lá com aquele tanto de ladeira, como é que... Tem jeito sim, olha ali como é que ficou a cidade, ó. Cidade histórica, muita gente que passar o final de semana lá provavelmente vai acabar desistindo, Obrigado, Luciana, pelas informações. O gás de cozinha está mais caro. As revendedoras começaram a reajustar o preço em até 10%. Mas não é só isso. Os preços do botijão podem variar até 200%, dependendo da região da capital. Antes de comprar, gente, tem que pesquisar muito. Olha só. Desde o final da semana passada, essa tabela aí ficou com valores bem mais altos. O reajuste aplicado neste mês é de 10%. Esse aumento ele ocorre normalmente todo mês de setembro de cada ano. Tanto nós, revendedores, quanto a companhia distribuidora, fazem uma análise de custo do último ano e pratica então um aumento para equilibrar as contas financeiras nessa situação. Minas Gerais é o segundo estado que mais consome gás no país. 10% de todo o gás brasileiro é distribuído aqui. Para o presidente do sindicato da categoria, o preço imposto já está pesando no bolso da população.
Já passou do seu limite. Nós estamos passando dessa margem de tolerância. E realmente não tem como não pesar no bolso. O botijão de 13 quilos estava em média R$ 50. Agora já está sendo comercializado a quase 70. O cilindro de 45 quilos, que era vendido a 240, em alguns locais da capital mineira já está a R$ 300. Se está difícil para quem usa o botijão comum, imagina em um restaurante. O Seu Cosme atende no seu estabelecimento cerca de 200 pessoas por dia. Isso representa na faixa de R$ 2.000, R$ 2.100 por mês de gás. Para um restaurante é um consumo muito grande. E quem também está sofrendo com o preço alto são os revendedores, já que a procura tem diminuído. Diminuiu, já tinha caído já uns 30%. Com esse reajuste, a tendência é cair cada dia mais, né, a venda. Mas acredite, o pior ainda está por vir. É que uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil está sendo vendida para uma multinacional que já atua por aqui. E se o produto for monopolizado, o gás vai chegar a preços inimagináveis. Amanhã, o gás barato no Brasil não vai custar menos R$ 100. Isso é muito lamentável. A Petrobras informou que foi iniciado o processo competitivo para a venda da distribuidora, mas que até o momento não há qualquer acordo. Já a Liquigás afirmou que fica impossibilitada de se manifestar sobre o tema, que compete único e exclusivamente à Petrobras. Depois do intervalo, você vai ver os destaques do futebol com a vitória do Cruzeiro e as boas notícias do Galo. E ainda vamos dar um passeio por Cordisburgo, cidade da Gruta de Maquiné. A gente volta daqui a pouquinho. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa comandada por políticos do norte do estado. Luciana Viana, eles causaram um prejuízo que pode ultrapassar 300 milhões de reais. É isso? Boa noite para você. Isso mesmo, Gi. Boa noite. Segundo a Receita Federal, 300 milhões de reais em desvios, fraudes. É muito dinheiro. Nós temos aí algumas imagens, né, da operação da Polícia Federal e, de acordo com essas investigações, a organização criminosa ela está envolvida em fraudes tributárias e também previdenciárias, estelionato e desvio de recursos de entidades de assistência social. Segundo as investigações, políticos envolvidos seriam administradores de 133 instituições que prestam serviços nas áreas de saúde e educação, e isso em todo o Brasil. O grupo tem como líderes a deputada federal Raquel Muniz e o marido dela, Rui Muniz, prefeito afastado de Montes Claros, que inclusive tenta reeleição, né, nessa próxima eleição. Essas instituições são mantidas pela entidade beneficente, associação sem fins lucrativos, né, segundo a investigação, e eles teriam então deixado de recolher mais de 300 milhões de reais em tributos. Vamos aguardar aí o próximo passo, né, dessas investigações. E a gente está vendo aqui o que aparentemente são imagens da humilde residência né? do senhor Rui Muniz. Que coisa, olha o tamanho da casa, um castelo. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Você conhece Cordisburgo? A cidade fica na região central do estado e nos leva a uma viagem pelo tempo. É lá que fica uma das grutas mais famosas do país, onde está registrada parte da história da humanidade. Vamos lá para Cordisburgo? Vem com a gente. Na entrada da cidade, uma casa chama a atenção. Aliás, é impossível passar despercebida. É a Casa Elefante. O animal todo feito em concreto, com mais de 12 metros de comprimento, é uma atração à parte em Cordisburgo. Na verdade, é uma casa em forma de elefante. Só que eu fiz para me morar, mas já está aumentando muito a visitação e eu vou deixar mais só para visita mesmo. A curiosa casa tem atraído gente dos 4 cantos do país. As pessoas acham fantástico, porque nunca vi, nem tem, né? No Brasil, no mundo inteiro não tem um elefante igual a esse aqui, não. Tem parecido, mais ou menos, entendeu? Mas é o único no mundo. Na cidade do escritor Guimarães Rosa, quem dá as boas-vindas são os tropeiros em seus cavalos. O portal é um dos cartões postais do município. Representa a viagem que o autor de Grande Sertão Veredas fez junto com os sertanejos para o norte do estado. Foi essa aventura
que inspirou o médico e escritor a criar sua obra mais famosa. A casa onde Guimarães Rosa morou foi restaurada e transformada em um museu. No espaço, um acervo com mais de 2.000 peças. São obras do escritor, artigos usados por ele, roupas. A pessoa que for vir ao museu, ela vai ter contato com o quê? Com objetos que pertenceram ao Guimarães Rosa, como, por exemplo, a sua máquina de escrever, né, o seu instrumento de trabalho. A gente tem a coleção de gravatinhas, né, borboleta, que acabou virando uma marca do escritor. A mais de 18 metros debaixo da terra, estão escondidas as maravilhas da natureza em Cordisburgo. Primeira vez que eu venho aqui, maravilhoso. Acho que é um recurso natural que a gente tem em Minas aqui, que vale a pena vir conhecer, sim. A Gruta do Maquiné, descoberta pelo dinamarquês e paleontólogo Peter Lund, tem mais de 650 metros de extensão. Nas rochas de mais de 600 milhões de anos, pinturas rupestres. E formas que aguçam a imaginação dos visitantes. São formações que lembram tigres, elefantes. Algumas pessoas, têm as reações bem variadas, como as crianças, as fantasias que vêm aqui dentro, algumas formações, é como se você estivesse olhando nas nuvens. De um ponto você tem uma imaginação, se você mudar você tem outra. São 7 salões gigantes. O maior tem cerca de 140 metros, maior que um campo de futebol. A Gruta do Maquiné é considerada o berço da paleontologia brasileira. Além de descobrir um pouco da história, quem passa por aqui também pode se apoiar nas superstições, fazer um pedido e jogar uma moeda na fonte. É uma brincadeira, uma superstição, Você pega a moedinha na mão direita, seu bombo esquerdo, de costa para o lago, faz os 3 pedidos e atira a moedinha no lago. A gente tem registro aqui de pessoas que já vieram várias vezes, quando criança, depois com a escola, com casamento, depois com os filhos, com netos. É bem interessante o depoimento dessas pessoas. Um lugar que preserva as belezas moldadas pela natureza. A arte mineira está numa exposição num shopping na região sul da capital. As obras são de artistas do Salão do Encontro. A beleza da arte mineira está em cada detalhe. No carro de boi, na imagem de São Francisco com as crianças, no menino abraçado a um cachorro. Peças que levaram em média 6 meses para ficar prontas. São quase 300 obras em cerâmica, tecelagem e retalhos, que fazem parte do serviço assistencial Salão do Encontro. É uma instituição social de Betim, que existe há 46 anos. E nós trabalhamos com pessoas de toda a faixa etária, começando com a educação infantil, com os bebês a partir de 4 meses, até educação profissionalizante com os jovens de 18 anos. Tudo aqui foi feito por moradores de comunidades carentes que dependem do projeto para viver. Hoje, as oficinas de artesanato estão paradas por falta de recursos. E é justamente esta a proposta da exposição: arrecadar dinheiro com a venda das peças. As peças variam de 20 a 5 mil reais e valem cada centavo. A riqueza de detalhes desta odalisca é de encher os olhos. Eu gosto muito, pessoal muito simples, sabe? Tudo que é feito à mão, tudo que tem aquele trabalho é bonito. Adorei. As peças são lindas, de muito bom gosto, regionais e artesanato, Acho que a gente deve apoiar, ajudar sim, que vale a pena ajudar quem tem essa iniciativa. Gabriela está orgulhosa da exposição.
Hoje, ela é funcionária do projeto, cuida da parte administrativa, mas já foi aluna e recebeu ajuda quando mais precisava. O Salão do Encontro, ele me deu uma dignidade, né? Digamos assim, eu tive oportunidade de crescimento, de aprendizagem, de conhecer o artesanato. Tem um programa de moradia, né, em Betim, que a dona Noemi construiu as casas para os funcionários que não têm casa própria, e eu fui contemplada, né? E são N coisas assim que a pessoa tem que vir conhecer o projeto para entender tamanho significado de tudo, assim. A exposição fica em cartaz até o próximo dia 15 no Ponteio Lar Shopping e é de graça. O calor bateu forte em Belo Horizonte. A gente está no inverno, mas os termômetros atingiram 32 graus. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Pois é, e o acidente trágico que deixou 2 pessoas mortas na BR-381 em Sabará. A gente volta daqui a pouquinho com as informações. Até já. A meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, dos anos iniciais do ensino fundamental para 2015, foi alcançada por quase 75% das escolas da rede municipal. Mas as metas não foram cumpridas nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio, que está estagnado desde 2011. Minas Gerais tem hoje 2.086.000 alunos nas mais de 3.600 escolas só da rede estadual. 66% desses estudantes atingiram a meta esperada no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é divulgado a cada 2 anos e mede o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala, além da taxa de aprovação do ensino fundamental ao médio. Ele varia de 0 a 10. Quanto maior o desempenho dos alunos e o número de aprovados, maior o IDEB. Minas Gerais superou a meta estimada em 2015 para os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, ficando com 6,3 pontos, atrás apenas de São Paulo, que alcançou 6,4. Já quanto aos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, a situação é diferente. A média estimada era de 5 pontos, mas Minas ficou com 4,8, o mesmo que em 2013, ou seja, não houve mudança em 2 anos. E os dados sobre o ensino médio são os mais alarmantes. O estado ficou com a menor pontuação desde 2005, 3,7 pontos, enquanto o ideal seria 4,7. Para que o IDEB de uma escola cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. A secretária de Educação em Minas atribui os números abaixo da meta à alta taxa de reprovação. Para que o próximo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica traga números positivos, inclusive no ensino médio, a secretária anuncia ações como acompanhamento escolar e formação de professores. A gente precisa investir, primeiro, para trazer esse jovem para a escola, segundo, para reestruturar esse ensino médio, fazer com que ele seja mais acessível, mais palatável, que ele dialogue com o mundo do trabalho. Nós estamos também constituindo uma rede de educação profissional. Já são 100 escolas que oferecem cursos de educação profissional na nossa rede estadual e investimentos na formação de professores. A gente está no inverno, mas que calor, hein, gente? Nesta semana, a temperatura na capital atingiu 32,8 graus, a maior registrada na estação. E a umidade relativa do ar está muito abaixo do ideal. Roupas leves ou pouca roupa? Para todo lado que se olhe, alguém com uma água de coco, sorvete, dando um jeitinho para se refrescar. Todo mundo atrás de sombra e água fresca. Tá complicado, tá quente. Melhor usar uma bermuda, uma blusa mais leve para poder aguentar, né? Bota as perninhas de fora, né? Sandalinha e pernas de fora, não tem jeito. Só tomando água, tá eu e minha esposa aí tomando água. Já tomamos umas 5 garrafas de água aqui em Belo Horizonte hoje, por causa do calor. Ontem a temperatura em Belo Horizonte atingiu 32,8 graus, o recorde do inverno em 2016 na cidade. Esse ciclo agora é comum. Nós temos aí essa transição de um período mais seco para um período mais úmido. E é marcado realmente por elevações de temperatura. Setembro e outubro
são os meses, apesar de ser área de transição aí para mudança de estação, de inverno para primavera, é marcada realmente por elevação de temperatura, exatamente pela defasagem das chuvas. De acordo com o Instituto de Meteorologia, o IMET, a preocupação é com a baixa umidade relativa do ar, que nesta semana chegou aos 19%, índice considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde. É tanto calor que fica até difícil trabalhar usando paletó. Lembra que eu falei sobre roupas leves no início da reportagem? Pois é, teve gente que não teve escolha. Tá osso, gente, tá calor demais. Faz parte, vale o sacrifício? Vale muito. Muito bonito, a gente faz o sacrifício mesmo. E assim que acabar a sessão de fotos aí, qual que vai ser a primeira medida para aliviar um pouco essa sensação de calor? Tirar e tomar um açaí. Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e um outro carro deixou mortos hoje na BR-381. A informação com Dimara Oliveira, direto dos estúdios da Rádio Band News FM. Boa noite para você, Dimara. Boa noite, Gisele. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. Isso mesmo, um acidente gravíssimo que aconteceu na manhã desta sexta-feira na BR-381, na região de Sabará, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Você acompanha aí as cenas do acidente. Mais um acidente grave nessa região. Existe sempre a cobrança, né, da duplicação, de como que vai ficar. E a gente sabe que esse ponto, principalmente, é um ponto de muitos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal informou que as duas pessoas que morreram, Gisele, eram ocupantes do carro. Ambos foram localizados em meio às ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta não se feriu. O trânsito ficou interditado no trecho do acidente por mais de 3 horas para que os carros e a carreta fossem retirados. E os reflexos foram sentidos pelos motoristas até às 3 da tarde, Gisele. E a gente deixa a pergunta, né? E a duplicação? Né? A gente fica esperando, né, Dimara? Boa noite para você. A gente fica por aqui, gente. Um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Segunda-feira a gente está de volta aqui no Jornal Band Minas com as notícias do nosso estado de Minas Gerais, tá certo? Uma excelente noite, um ótimo final de semana. Vamos curtir com juízo, né? Com juízo e em paz. Todo mundo curtindo o fim de semana na tranquilidade, que é isso que importa. A paz do lar. Tchau, tchau.